pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar sobre um tema específico de direito penal, que diz respeito à teoria da causalidade. E qual é o conceito mais importante dentro da perspectiva dessa teoria? É o conceito de nexo de causalidade, que nada mais é do que o liame que interliga a ação ou omissão, a conduta realizada pelo sujeito criminoso com o resultado naturalístico produzido pelo crime. Ou seja, é a relação entre causa e efeito da conduta realizada, praticada pelo sujeito criminoso com o resultado naturalístico produzido, com a sua consumação. Então, a importância dessa teoria da causalidade nada mais é do que determinar também a consumação dos crimes, dentro da perspectiva da teoria do delito material, que é aquele que necessita de um resultado naturalístico para sua consumação. Nós sabemos que também existem o conceito de delitos formais ou de mera conduta, que não necessitam do resultado naturalístico para sua consumação, que tão somente a prática da ação, a conduta praticada pelo agente já determina a sua consumação. Porém, essa é só uma distinção doutrinária e existem três teorias que tentam determinar ou aferir o que seria a causalidade para o âmbito do direito penal. A primeira delas é a teoria da equivalência das condições, ou a teoria da equivalência dos antecedentes, ou da conditio sine qua non, que conceitua a causa como sendo toda ação ou omissão praticada pelo agente criminoso que é necessária, é como condição necessária para a produção do resultado do crime. Então, dentro desse aspecto, a teoria da conditio sine qua non, segundo a nossa doutrina, em um âmbito de crítica, poderia chegar ao infinito de responsabilização pelas práticas das ações antecedentes. E eu cito um exemplo para ficar mais claro para vocês. Digamos que um sujeito ele tem a intenção de matar um desafeto seu e compre uma arma para realizar esse homicídio. E arme uma emboscada e execute o homicídio desferindo vários tiros contra a vítima, determinando a sua morte. Dentro desse aspecto, dentro desse exemplo citado, pela teoria da equivalência das condições, segundo a nossa doutrina, poderia ser responsabilizada como ação causal, como condição de causalidade, a pessoa que vendeu a arma para a realização do homicídio, a pessoa que fabricou a arma, a pessoa que produziu o ferro para ser fabricada a arma, e assim sucessivamente poderia ser responsabilizada ad eternum, ad infinitum, as ações antecedentes. Porém, pela teoria finalista da ação produzida por Welzel, tentou limitar a responsabilização pela causas antecedentes, determinando que causa para efeito da teoria finalista da ação seria aquela em que são produzidas as intenções, os elementos subjetivos do dolo e da culpa do sujeito criminoso. Então, dentro desse aspecto, no exemplo citado, seria só responsabilizado o sujeito que comprou a arma e que desferiu os tiros, produzindo a morte da vítima. E não seria responsabilizado assim o comerciante que comercializou e que vendeu a arma, o fabricante da arma e assim sucessivamente. Então, se delimitaria melhor o campo de causalidade dentro da perspectiva do crime finalista. Já a teoria da causalidade adequada seria uma tentativa de limitação maior da conditio sine qua non. Ou seja, o que seria a causa? Seria a conduta, a ação ou omissão necessária e adequada para a produção do crime, para a produção do resultado naturalístico do crime. Então, não seria só a condição necessária, mas sim a condição necessária e adequada. Adequada como o conceito de eficaz para a produção do efeito naturalístico do crime. Então, seria uma tentativa de limitação do conceito de causalidade. Já
A teoria da imputação objetiva é cunhada por Klaus Roxin e por Gunther Jacobs, que são doutrinadores alemães, e que tentam limitar ainda mais o conceito de causalidade da equivalência das condições, da conditio sine qua non. Eles determinam ou tentam aferir o conceito de nexo de causalidade normativo e não tão somente naturalístico, essa relação de causa e efeito da conduta criminosa para com o resultado naturalístico produzido. Não é tão somente esse nexo de causalidade naturalístico, mas sim um nexo causal jurídico, qualificado juridicamente. Ora, para eles, nexo de causalidade seria o que o direito penal determina como sendo jurídico, como sendo nexo causal. Seria uma qualificação jurídica do nexo de causalidade. E assim se delimitaria mais o conceito de causalidade, não somente na perspectiva subjetiva, finalista, mas objetiva, determinando uma imputação objetiva, ou seja, o direito penal irá imputar o que seria causalidade, o que seria nexo de causalidade para determinar a responsabilização do sujeito criminoso no âmbito do direito penal. E dentro dessa teoria da imputação objetiva existem 4 vertentes adotadas tanto por Gunther Jacobs quanto por Klaus Roxin, que posteriormente eu citarei para vocês e darei exemplos de todas essas vertentes. Como nós sabemos, também foi adotada pelo nosso Código Penal a teoria da causalidade adequada, segundo o nosso artigo 13, parágrafo 1º. E aqui a importância também do conhecimento do conceito de concausas. E o que seria concausa? Seria uma causa independente em relação ao nexo de causalidade produzido pelo crime, mas que teria influência para com a produção desse resultado. Então, aqui se cita o exemplo de causas dependentes, que são aquelas causas determinantes dentro da perspectiva do nexo causal apurado pelo criminoso. E aqui eu cito o exemplo para ficar mais claro para vocês, que é o do sujeito que tem intenção de matar o seu desafeto e o ataca fisicamente, produzindo vários golpes contra ele, amarra as suas mãos e os pés da vítima, amarra ao seu carro e o arrasta por vários quilômetros, determinando a sua morte. Então, dentro do nexo causal desse determinado delito de homicídio, houveram várias causas, ou seja, o desferimento dos golpes no ataque, o amarrar a vítima no carro e o arrastar por vários quilômetros, determinando a sua morte. E todas essas causas serão aferidas pelo juiz quando da condenação na sentença penal condenatória. Já as causas independentes, elas podem ser preexistentes, concomitantes ou supervenientes. As causas independentes pré-existentes, eu vou citar um exemplo, seria quando o sujeito ele tem a intenção de matar o seu desafeto, ele vai na casa desse seu desafeto, desfere vários tiros contra a vítima, determinando a sua morte, porém, posteriormente, se afere por um resultado de exame necroscópico que a morte da vítima se deu por um veneno que foi tomado anteriormente pela própria vítima e não pelo desferimento dos tiros. Determinou o seu homicídio, mas por uma condição pré-existente que foi a vítima ter tomado um veneno. Já a condição independente e concomitante se dá quando o sujeito ele quer matar a vítima, vai na sua casa, desfere vários tiros e no momento que é desferido os tiros, na mesma hora desaba o teto da sua casa, produzindo a sua morte. Então, a produção da morte é concomitante tanto por desferir os tiros quanto pelo desabamento do teto da casa, não se produzindo, é uma produção independente. Já
A causa independente superveniente é quando o sujeito ele tem a intenção de matar a vítima, porém ele ministra um veneno na comida ou na bebida dessa vítima, a vítima come, ingere esse veneno com a comida ou com a bebida, e antes dos efeitos deletérios do veneno, produzindo a morte, vem um terceiro e também desafeto dessa vítima e desfere vários tiros, determinando a morte da vítima pelos tiros e não por ter tomado anteriormente o veneno. Então, vai ser a produção do resultado morte se dará pelo desferimento dos tiros e não por ingerir o veneno anteriormente. Todas essas três hipóteses de causas independentes, tanto a preexistente, quanto a concomitante, quanto a superveniente, o nosso Código Penal, no artigo 13, caput infine do nosso Código Penal, determina que o sujeito criminoso ele vai responder pelos atos praticados e nos exemplos citados ele vai responder por um homicídio tentado. Por que tentado? Porque a consumação se deu por uma condição, por uma causa independente da sua vontade. Então, vai ser tão somente a intenção do homicídio tentado. Já a produção da causa relativamente independente, ela também poderá ser pré-existente, concomitante ou superveniente. A pré-existente, ela se dará, no exemplo citado, quando o sujeito ele tem a intenção de matar o seu desafeto, ele desfere vários tiros contra a vítima, porém os tiros por erro na execução atingem de raspão a vítima, e a vítima, por uma condição pré-existente, ela é hemofílica e ela morre em função da hemofilia, ou seja, ela morre por hemorragia. Então, a condição se dá pré-existente, porém é relativamente independente. Já a causa relativamente independente concomitante se dá quando o sujeito ele tem a intenção de matar a vítima, desfere vários tiros contra ela, porém antes da vítima, do sujeito desferir os tiros, a vítima, na intenção de fugir da morte, ela corre em direção a uma via movimentada e atropelada por um caminhão. Então, há uma concomitância entre o desferimento dos tiros e do atropelamento da vítima pelo caminhão. Tanto na causa relativamente independente, concomitante, quanto na pré-existente, o agente ele será responsabilizado pelo crime consumado, de homicídio consumado, porque se deu o resultado morte por uma causa relativamente independente. Então, tem uma relação de interdependência entre o resultado morte e a causa que foi desferido os tiros pelo sujeito criminoso. Já a causa relativamente independente superveniente é aquela em que pode se subdividir entre causa relativamente independente superveniente, que por si só produz o resultado, ou que não se produz o resultado por si só. A opção descrita pelo nosso Código Penal no artigo 13, parágrafo 1º, dispõe sobre uma causa relativamente independente que por si só produz o resultado. Assim, o sujeito criminoso ele será responsabilizado não somente pelos atos praticados. E aqui a própria doutrina cita exemplo de um sujeito que tem a intenção de matar o seu desafeto, desfere vários tiros,
Porém, os tiros eles não acertam em locais vitais do corpo da vítima, o que não determina sua morte imediata. E a vítima ela é socorrida. E no momento em que está sendo socorrido, está na ambulância em direção ao hospital, a ambulância ela sofre um acidente de trânsito, e nesse acidente determina a morte da vítima e de todos os integrantes desse veículo. A doutrina coloca que é uma causa relativamente independente que por si só produz o resultado, porque todos os integrantes dessa ambulância, no exemplo citado, foram mortos, ou seja, determinaram a sua morte. Então, o que determinou a morte da vítima não foi os tiros realizados ou desferidos pelo sujeito criminoso, mas sim o acidente automobilístico, que determinou a morte de todos, e não só da vítima do homicídio. No exemplo da relativamente independente, que tem relação com a causa, que não é relativamente, que não produz por si só o resultado, nós temos um exemplo citado também pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, num julgado do nosso Tribunal Superior, que o sujeito ele desfere vários tiros na vítima, e atingindo a perna da vítima, que foi socorrida, e quando chegou no hospital foi realizada a cirurgia, e na cirurgia, por uma imperícia médica, a vítima morreu. Então, os ministros consideraram que, pela teoria da equivalência das condições, houve uma relação de causa e efeito entre o tiro desferido pelo sujeito criminoso com a morte determinada na imperícia. Ou seja, houve uma relação de causa e efeito. Não foi uma causa relativamente independente que por si só produziu o resultado, mas ela teve uma relação entre o tiro desferido e também com a imperícia médica. Então, foi responsabilizado, sim, dentro desse exemplo citado, pelo nosso Tribunal Superior, o sujeito criminoso. Saindo agora da perspectiva da teoria das concausas e entrando na teoria da imputação objetiva, existem quatro características, quatro elementos relevantes para a consecução da imputação objetiva, tanto para Claus Oxim quanto para Gunter e Jacobs. O primeiro efeito relevante, causa relevante para a determinação da imputação objetiva por Claus Oxim é a diminuição do risco pelo sujeito. E aqui ele cita um exemplo doutrinário de um sujeito que está em uma via pública com um amigo seu, e ele vê que esse amigo seu poderá ser atropelado e o empurra, determinando várias lesões graves nesse sujeito. Porém, o Claus Oxim coloca que esse sujeito ele não poderá ser responsabilizado criminalmente porque ele determinou uma diminuição do risco para com essa vítima, que poderia ser atropelada e morta. Porém, tão somente se viabilizou ou se deu a consecução de várias lesões corporais e não determinando a sua morte. Outra é a criação de um risco juridicamente relevante para o direito penal. Um exemplo citado por Claus Oxim é o de que um sobrinho de um tio muito rico, ele compra uma passagem aérea para esse tio, na intenção de que esse avião caia, determinando a sua morte para que fique toda a herança para esse sobrinho. Porém, esse sobrinho, segundo Claus Oxim, não poderá ser responsabilizado criminalmente porque tão somente a compra dessa passagem aérea não determinou a morte desse tio rico. Porém, tão somente
de um fato natural, ou seja, de um risco que poderá ou não ocorrer, ou seja, cair esse avião determinando a morte desse ente, do sujeito criminoso. Porém, ele não determinou nada, ele não colocou uma bomba dentro do avião, ele não realizou nenhum efeito relevante para o aspecto do direito penal. Outra é da esfera da proteção da norma da imputação objetiva, ou seja, que o que determina a imputação objetiva é a própria normatização do direito penal. O exemplo citado é o do sujeito que mata o seu desafeto, e quando a mãe da vítima sabe dessa morte da vítima, ela sofre um ataque cardíaco. E Klaus Roxin coloca que o sujeito criminoso ele não poderá ser responsabilizado criminalmente pela morte da mãe, da genitora da vítima, mas tão somente da vítima, porque o direito penal, no seu artigo 121 do nosso Código Penal brasileiro, ele só dispõe da relação de causalidade entre a ação realizada e o resultado morte, mas não os efeitos secundários de morte de outros entes familiares da vítima, não. Outra é do aumento do risco permitido, ou seja, quando o sujeito, ele, com a sua conduta, ele aumenta o risco permitido, determinando então a sua responsabilização. Essas são as 4 vertentes adotadas por Klaus Roxin na determinação da imputação objetiva, dentro da relação de causalidade, da normatização da relação de causalidade. Já para Gunter e Alkvist, ele tem outras 4 vertentes, que é o risco permitido, ou seja, tão somente pelo sujeito ele viver em sociedade, ele já se coloca em risco, ou seja, de andar numa via pública, de andar de avião, ou qualquer outra conduta que coloque as pessoas em risco. Viver em sociedade já determina um risco permitido. Também do princípio da confiança, ou seja, existe uma relação de confiança determinada pela boa-fé das pessoas em sociedade. O exemplo citado é quando em uma via pública, no tráfego entre veículos, existe a sinalização e existe um princípio da confiança. Um transeunte, uma pessoa, ela tem a confiança, ela confia na sua boa-fé subjetiva e objetiva de que a outra pessoa, quando der o sinal vermelho, irá parar. E ela poderá, então, determinar andar de acordo com os sinais de trânsito, por um princípio da confiança. Outro é da proibição do regresso, ou seja, existem vários papéis sociais a serem determinados, a serem realizados pelos sujeitos dentro de sociedade. E esses papéis, eles são realizados de uma forma determinada. O exemplo citado pela doutrina é o do sujeito que vai numa padaria, compra um pão nessa padaria e a intenção dele é envenenar esse pão e dar para um desafeto seu para consumir e determinar a sua morte. Então, a produção do pão por esse padeiro, por esse confeiteiro, ele não poderá ser responsabilizado pela produção desse pão em função da proibição do regresso, por ser uma função social sua, determinada em sociedade. E a última é a da capacidade ou competência da vítima, que propriamente ela se autocoloca em risco, por exemplo, num esporte radical ou alguma outra atividade de risco, que ela mesma consente, por consentimento seu, se coloca em risco, determinando a sua morte, por assim dizer, e que outras pessoas não podem ser responsabilizadas
por ela mesma se colocar em risco. E assim, então, vai determinar uma imputação objetiva dentro do aspecto da relação de causalidade dentro da teoria do delito. São os aspectos básicos em relação à teoria da causalidade dentro da teoria do delito. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!